Senhor Jesus, ouvintes do programa Faça a Diferença, que é um programa apresentado pelo Leonel Júnior, que nos convidou para estarmos aqui junto com você para buscarmos a Deus em oração e meditarmos na palavra do Senhor. Estamos na campanha com um tema cheio de fé e poder, baseado em Atos capítulo 6, versículo 8. Nós temos 15 minutos para estarmos em comunhão com Deus na oração e na meditação da palavra. Então vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, na unção do Teu Espírito Santo. Renova as nossas forças, dai-nos graça e poder do Teu Espírito Santo para vencermos as lutas, as provações, as perseguições, por amor ao Teu nome. Visita os ouvintes, ó Deus, que estão em escuta desta programação. Os que estão desanimados, renova, traz ânimo ao coração que está abatido, levanta com força e poder, acrescenta fé nos nossos corações, fortalece os que estão fracos, anima os que estão desanimados, alegra os tristes, ó Deus, que o Teu poder, que a Tua graça, que o Teu amor se revele nos corações daqueles que estão desanimados, abatidos, caídos, tristes, que recebam a Tua graça e sejam fortalecidos com Teu poder, recebam o gozo do Teu Espírito Santo, sejam levantados por Deus. Abençoa este ouvinte com a Tua graça, com Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 6, versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de fé e de poder. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos que a fé, ela é tanto um fruto como um dom. A fé, fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A fé é um dom do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Em Romanos, no capítulo de número 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você conhece a palavra, então passa a brotar em você o fruto do Espírito. A fé passa a nascer em você e pela prática da palavra, ao receber o dom da fé, pelo poder de Deus, você realiza sinais, prodígios e maravilhas. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 17, no versículo 20, no finalzinho do versículo: e nada vos será impossível. Estevão, cheio de fé e de poder, realizava maravilhas e obras, grandes sinais entre o povo. Ele foi perseguido porque os líderes religiosos não creram em Jesus, tanto que o entregaram aos romanos para que fosse crucificado. E agora Estevão está pregando o nome de Jesus. Então eles levam Estevão para o Sinédrio. E você pode observar em Atos no capítulo 6 e no capítulo 7, Estevão, ele traz um resumo da palavra. Ele começa a falar desde o pai da fé, dos patriarcas, Abraão. Ele começa a trazer a história, o histórico do povo de Israel. Traz uma mensagem riquíssima da graça de Deus, do poder de Deus. E nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo. Aqueles líderes, as pessoas que estavam perseguindo, olhavam para ele enfurecidos, rangindo os dentes de ira.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 8, versículo 5, está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, no versículo 55 de Atos 8, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele disse: e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia! Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, transbordando da palavra, ele prega, ele anuncia o nome de Jesus, ele prega a verdade. E aquele povo enfurecido contra ele, mas ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita, à mão direita de Deus. Aquele povo grita com grande voz, tapa os seus ouvidos e todos unidos se levantam contra Estevão, expulsam da cidade, apedrejam a Estevão. E quando estavam apedrejando, ele entrega o seu espírito ao Senhor Jesus. Ele se põe de joelhos e ele clama com grande voz. Ele diz, Atos 7, 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem tem o fruto do Espírito tem a fé, tem o amor para perdoar. Estevão perdoa todos que estão lhe apedrejando. Isto reflete a graça de Deus na vida de um verdadeiro discípulo. Porque, amado ouvinte, a fé sem obras é morta. É preciso haver a prática da palavra. Tiago, no capítulo 2, versículo 18, você observa que é preciso. A fé está acompanhada das obras. Estevão, cheio de fé, agora ele apresenta obras de justiça. Ele perdoa, ele prega o perdão e pratica o perdão. Aleluia. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Para dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Versículo 26 do capítulo 2 de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É preciso praticar obras de justiça. Obras de justiça. Praticar a palavra. Esta fé viva, ela agrada a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra, praticar a palavra. Então, ser cheio de fé é você ouvir a palavra, praticar a palavra, e a fé nasce em você. Uma fé que agrada a Deus, não uma fé morta, mas uma fé viva. Porque você está praticando a palavra, então ela é acompanhada com obras de justiça, cheio de fé e poder. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos, aqui no livro de Atos capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Cheios de fé e de poder. É preciso ser revestido da graça de Deus para que façamos a obra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria
e até aos confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito para que sejais testemunha. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. Receber poder, buscar a Deus, ser cheios do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus para testificar como Estevão, com ousadia, sem medo de morrer, mas amar a Deus de tal maneira, de um amor tão profundo, que nós não venhamos fazer caso das nossas próprias vidas, mas que venhamos pela fé no nome de Jesus, pelo amor por Deus, renunciar a nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa soberba e nos humilharmos diante das potentes mãos de Deus, para que Ele nos honre com a coroa da vida eterna e nos conceda a sua graça e o seu poder. Observe que antes dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, eles tinham medo. Pedro negou a Jesus, mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, observe aqui, eles cheios do Espírito Santo passaram a proclamar a palavra. Pedro, na sua primeira ministração, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele prega a respeito do arrependimento e ele diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No versículo de número 41, Pedro, na sua pregação, quase 3.000 almas creram na palavra e foram batizados. Mas porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quando você lê João capítulo 20, versículo 19, Jesus aparece aos discípulos, chegado após a tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eles estavam trancados, estavam ali com as portas fechadas e Jesus aparece no meio deles. Eles estão ali com as portas fechadas porque estão com medo dos judeus. E Jesus, aleluia, fala com eles no versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebeis o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, para pregar a palavra, para fazer as obras que Deus confiou a nós, como que somos seus discípulos. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 2,4: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Sede cheios do Espírito Santo e faça a obra de Deus. Faça com amor, com a graça de Deus e debaixo da graça e do poder de Deus. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado através da sua vida. Busque ter o conhecimento da palavra. Cresça na graça e no conhecimento da palavra. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida. Deus abençoe o jovem Leonel Júnior por me conceder esta oportunidade. Deus abençoe você que nos acompanhou até esse momento. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.